Tem gente tentando atrair prosperidade há tantos anos que já começou a acreditar que nasceu sem sorte para a abundância. Olha para a própria vida e sente tudo pesado, parado, distante. Dinheiro entra e desaparece rápido, oportunidades nunca permanecem por muito tempo, e até os sonhos mais simples começam a parecer exagerados demais. Então, a pessoa trabalha mais, força mais, se cobra mais intensamente. Mesmo assim, continua sentindo que algo invisível repele tudo que deseja viver. O mais estranho é que muitas vezes o problema não está no esforço, está na força contrária criada dentro da própria mente diariamente. Neville Goddard comparava a consciência humana ao funcionamento de um ímã. Isso muda completamente a forma de enxergar manifestação e prosperidade. Um ímã não implora para atrair aquilo que corresponde à sua frequência. Ele apenas sustenta sua natureza e o campo responde naturalmente. Então, por que tanta gente deseja a abundância sentindo escassez o tempo inteiro? A maioria das pessoas tenta manifestar riqueza olhando apenas para fora. Observam contas, dificuldades, atrasos e obstáculos o dia inteiro. Depois, fecham os olhos por alguns minutos tentando imaginar prosperidade. Mas a mente já passou horas inteiras mergulhada no medo e na falta. É como aproximar dois lados iguais de um ímã repetidamente. Em vez de atração, surge resistência, esforço e desgaste emocional constante. E quase ninguém percebe que está repelindo aquilo que deseja alcançar. As lições que aprendi lendo as obras de Neville revelaram algo desconfortável. A vida não responde somente às palavras faladas pela boca humana. Ela reage principalmente ao sentimento dominante cultivado todos os dias. Quando alguém vive emocionalmente preso à ideia de insuficiência financeira, o corpo inteiro começa a agir conforme essa identidade limitada diariamente. As escolhas diminuem, a coragem enfraquece e a visão se torna pequena. Depois, a própria realidade parece confirmar aquela limitação interior repetidamente. Existe uma razão para algumas pessoas mudarem completamente tão rápido. Elas deixam de funcionar como ímãs quebrados emocionalmente pela escassez. Começam a sustentar outra percepção sobre si mesmas diante da vida. E isso altera a postura, decisões, energia e até relacionamentos importantes. A mudança exterior ainda não apareceu totalmente naquele instante inicial, mas algo já começou a reorganizar direção dentro da própria consciência. Como ferro atraído por força invisível, novas experiências começam a se aproximar. Bruce Lipton estudou durante anos o impacto das crenças sobre comportamento humano. A mente passa a filtrar experiências conforme a identidade mais repetida internamente. Uma pessoa convencida de que nasceu para perder, percebe barreiras em tudo. Outra, assumindo novo conceito sobre si mesma, identifica possibilidades diferentes. O ambiente externo pode até continuar parecido durante algum tempo, mas a interpretação muda, as decisões mudam e os resultados começam a mudar também. E se prosperidade tivesse mais relação com identidade do que com sorte? Neville dizia que o Eu Sou funciona como centro magnético da consciência. Tudo aquilo colocado depois destas palavras ganha força dentro da mente humana. Eu sou azarado, eu sou incapaz, eu sou pequeno diante da vida. Depois de anos repetindo isso emocionalmente, o campo interior enfraquece completamente. Então, a pessoa tenta atrair abundância carregando sensação permanente de rejeição. Como um ímã coberto por ferrugem, existe força dentro dela o tempo inteiro, mas primeiro seria necessário remover aquilo que bloqueia sua atração natural. Neville ensinava que a mente humana nunca para de magnetizar experiências. Mesmo alguém completamente desacreditado continua emitindo um tipo de atração. O problema é que muitos sustentam medo durante horas, sem perceber. Pensam na falta ao acordar, repetem preocupação ao longo do dia e dormem imaginando novos cenários de fracasso antes de fechar os olhos. Depois, se perguntam por que a realidade continua devolvendo os mesmos ciclos. Como um ímã invertido, a própria consciência começa a repelir a abundância diariamente.
Existe uma diferença importante entre pensamento passageiro e identidade assumida. Um pensamento isolado possui pouca força quando não recebe continuidade emocional. A identidade, porém, funciona como corrente elétrica alimentando um campo magnético. Por isso, Neville insistia tanto no sentimento ligado à imaginação humana. Aquilo que alguém sente repetidamente começa a ganhar aspecto de verdade. Então, o corpo reage, as decisões mudam e os caminhos se reorganizam lentamente. E quase ninguém percebe o poder acumulado das emoções repetidas todos os dias. A maioria tenta atrair prosperidade usando apenas esforço físico constante. Trabalha até a exaustão, carregando sensação profunda de insuficiência financeira. Mas um ímã enfraquecido não aumenta a força apenas sendo pressionado externamente. Primeiro, é necessário restaurar o campo responsável pela atração natural. Neville compreendeu que o mesmo acontece dentro da consciência humana. Sem mudança interior, até grandes oportunidades acabam escapando rapidamente das mãos, porque a mente continua funcionando na frequência emocional da perda e da escassez. Joe Dispenza costuma explicar que o cérebro memoriza estados emocionais repetidos. Depois de certo tempo, o corpo começa a viver no piloto automático. A preocupação deixa de ser reação e se transforma em identidade cotidiana. Muita gente já acorda esperando problemas antes mesmo do primeiro pensamento consciente. Isso cria uma espécie de campo contínuo de tensão e defesa emocional. Então, qualquer pequena dificuldade parece confirmação de fracasso inevitável. E como a abundância permaneceria perto de alguém vivendo permanentemente em estado de ameaça? Existe uma metáfora poderosa nas bússolas antigas usadas em navegação marítima. Elas sempre apontavam direção conforme a força magnética da Terra, naturalmente. A consciência humana também começa a apontar para aquilo que domina internamente. Quando alguém sustenta culpa, medo e sensação de indignidade durante anos, as escolhas passam a seguir essa direção quase sem resistência racional. Depois, a pessoa chama aquilo de azar, destino ou limitação permanente. Mas talvez estivesse apenas obedecendo ao próprio campo emocional dominante. As lições que aprendi lendo as obras de Neville revelaram algo profundo. O eu sou não funciona apenas como frase bonita de desenvolvimento pessoal. Ele representa o centro da identidade assumida diante da própria existência. Tudo aquilo colocado depois destas palavras ganha força dentro da consciência. Eu sou próspero produz efeitos completamente diferentes de eu sou insuficiente, porque o corpo começa a responder conforme aquilo que considera verdadeiro internamente. E toda a realidade acaba refletindo aquilo que recebe permanência emocional constante. Quantas pessoas desejam amor carregando convicção secreta de abandono dentro de si? Quantas sonham com prosperidade enquanto se sentem indignas de crescer financeiramente? Quantas oportunidades já foram afastadas pelo medo antes mesmo de começarem? Neville tentava mostrar que manifestação não nasce apenas de desejo intenso. Ela surge da coerência entre imaginação, sentimento e identidade assumida diariamente. Como um ímã alinhado corretamente recuperando força de atração novamente, a consciência começa a transformar a realidade quando deixa de lutar contra si mesma. Muita gente acredita que manifestação acontece apenas quando algo aparece externamente. Neville enxergava exatamente o contrário nos próprios ensinamentos sobre consciência. Para ele, a mudança verdadeira começa muito antes da evidência física surgir. Tudo nasce no instante em que a mente aceita uma nova identidade interior. É como um ímã sendo reposicionado antes de alterar aquilo que atrai. Primeiro, muda a direção invisível do campo, depois, mudam os resultados concretos. E quase ninguém percebe essa etapa porque ela acontece longe dos olhos humanos. Uma pessoa pode repetir frases positivas durante meses, sem resultado algum, porque ainda continua emocionalmente ligada ao medo da escassez e da perda. O corpo reage ao sentimento dominante muito mais do que as palavras decoradas. Por isso, Neville dizia que imaginar exige participação emocional verdadeira da mente. Não basta visualizar riqueza sentindo desespero o restante do dia inteiro. Isso cria sinais opostos dentro da própria consciência continuamente. Como dois polos incompatíveis se empurrando, surge conflito em vez de atração natural. Existe uma metáfora forte no funcionamento de certos metais perto de um ímã.
Quando permanecem próximos tempo suficiente, começam a adquirir magnetismo semelhante. A consciência humana absorve da mesma forma aquilo que contempla constantemente. Quem vive mergulhado em notícias de medo passa a respirar insegurança diariamente. Quem sustenta internamente imagens de expansão altera gradualmente a própria presença. As decisões ficam diferentes, a postura muda e até a voz muda, porque a identidade emocional sempre acaba moldando a expressão física diante da vida. Greg Braden costuma falar sobre coerência entre emoção e intenção humana. Quando pensamento e sentimento caminham em direções opostas, surge resistência interna. Muita gente deseja prosperidade usando palavras de abundância durante alguns minutos, enquanto passa o restante do dia alimentando medo, comparação e preocupação financeira. Depois, interpreta a ausência de resultados como falha da manifestação consciente. Mas como um ímã funcionaria corretamente dividido entre atração e repulsão simultaneamente? Talvez o problema nunca tenha sido a falta de desejo verdadeiro pela abundância. Neville ensinava que o Eu Sou funciona como centro criador da experiência humana. Tudo aquilo que alguém aceita depois dessas palavras ganha força dentro da mente. Eu sou cansado, eu sou esquecido, eu sou incapaz de prosperar. Depois de anos repetindo isso emocionalmente, surge uma identidade profundamente enraizada. Então, qualquer nova oportunidade parece distante, perigosa ou impossível de sustentar. A própria pessoa começa a repelir crescimento sem perceber conscientemente esse movimento. E isso explica por que algumas vidas parecem girar eternamente nos mesmos ciclos. Existe um detalhe importante que poucas pessoas compreendem sobre o efeito ímã. O magnetismo não precisa correr desesperadamente atrás daquilo que atrai. A força acontece pela natureza sustentada continuamente dentro do próprio campo. Neville tentava mostrar exatamente isso sobre prosperidade e manifestação consciente. Quando alguém assume internamente a identidade de quem já possui abundância, a mente deixa de agir como alguém ameaçado pela vida constantemente. Então, escolhas diferentes começam a abrir caminhos antes invisíveis para aquela pessoa. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, existe uma revelação profunda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Neville entendia Deus como a presença criadora existente dentro da consciência humana. Todas as coisas cooperam significa que até situações difíceis podem reorganizar caminhos. O campo interior muda e a interpretação da própria vida também muda junto. Aquilo que antes parecia punição passa a revelar direção e transformação interior. E talvez o verdadeiro milagre sempre tenha sido a mudança da própria consciência. Existe uma razão para Neville tratar a imaginação como algo sagrado. Ele não enxergava a mente humana como simples produtora de pensamentos aleatórios. Para ele, cada emoção sustentada criava direção dentro da própria experiência vivida. Por isso, algumas pessoas permanecem anos tentando mudar resultados externos sem perceber que continuam alimentando internamente o mesmo campo de escassez. O exterior muda por alguns dias, depois tudo retorna ao padrão antigo novamente. Como um ímã desalinhado, a consciência volta a atrair aquilo que reconhece familiarmente. A maioria aprendeu a observar apenas aquilo que os olhos conseguem enxergar. Se a conta bancária continua vazia, acredita imediatamente na falta definitiva. Se uma porta se fecha, interpreta aquilo como prova de incapacidade pessoal. Mas Neville ensinava que o mundo físico sempre chega depois do invisível. Primeiro existe uma aceitação interna, depois surge a manifestação correspondente. É como observar o reflexo num espelho tentando alterar a própria imagem. Nada muda externamente enquanto a origem continua produzindo o mesmo padrão interior. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, existe uma frase poderosa. Porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Neville enxergava nesse versículo uma confirmação direta da lei da assunção. Como imaginou, revela que tudo começa na atividade interior da consciência humana. Em sua alma, mostra que não se trata apenas de pensamento superficial passageiro.
A transformação acontece quando emoção e identidade aceitam algo como verdadeiro. Assim ele confirma que a experiência vivida acompanha esse estado assumido. Isso muda completamente a maneira de interpretar prosperidade e abundância na vida. Uma pessoa pode trabalhar durante décadas carregando sensação profunda de insuficiência. Outra pode possuir pouco naquele instante específico, mas sentir expansão internamente. Com o tempo, cada uma começa a produzir frutos compatíveis com o próprio campo. A primeira vive tensão constante diante do dinheiro e das oportunidades. A segunda desenvolve percepção, coragem e abertura para novos caminhos naturalmente. E tudo começou muito antes dos resultados aparecerem no mundo físico. As lições que aprendi lendo as obras de Neville transformaram essa percepção profundamente. Ele dizia que o ser humano não atrai aquilo que gostaria de possuir, atrai aquilo que emocionalmente aceita como parte da própria identidade interna. Esse entendimento destrói a ideia de manifestação baseada apenas em repetição mecânica, porque não basta pronunciar palavras bonitas carregando medo dentro do peito diariamente. O corpo inteiro responde àquilo que considera verdade sobre si mesmo. Depois, a realidade acompanha silenciosamente essa definição emocional sustentada por anos. Quantas pessoas afirmam desejar prosperidade enquanto sentem culpa ao pensar em riqueza? Quantas carregam medo de julgamento sempre que tentam crescer financeiramente na vida? Quantas oportunidades já foram afastadas pela expectativa constante de fracasso e perda? Neville tentava mostrar que a consciência humana funciona como força magnética viva. Ela aproxima aquilo que reconhece como compatível com a própria identidade interna. Por isso, a mudança mais importante nunca começa do lado de fora. Começa no instante em que alguém abandona antigas definições sobre si mesmo. Talvez seja exatamente isso que transforma completamente certas trajetórias humanas inesperadamente. A pessoa deixa de lutar contra a prosperidade usando pensamentos de escassez diariamente. O medo perde espaço, a visão se amplia e novas decisões começam a surgir. Como metal recuperando magnetismo depois de muito tempo enfraquecido pela ferrugem, a consciência volta a emitir uma força diferente diante da própria vida. Então, encontros mudam, caminhos mudam e até oportunidades parecem aparecer do nada. Mas no fundo, o campo interior já havia começado a mudar muito antes. O efeito ímã começa a transformar a vida quando deixa de ser teoria. Muita gente entende intelectualmente os ensinamentos de Neville Goddard, mas continua reagindo aos problemas exatamente da mesma forma todos os dias. O medo domina pensamentos, a ansiedade acelera decisões e a escassez conduz escolhas. Então a pessoa tenta manifestar abundância carregando sensação constante de ameaça. É como tentar atrair riqueza usando um campo emocional programado para sobreviver. E nenhum ímã consegue puxar aquilo que continua rejeitando internamente diariamente. Existe uma mudança importante quando alguém começa a observar o próprio estado interior. Certas frases revelam imediatamente a direção magnética da consciência humana. Isso nunca dá certo para mim. Nada permanece na minha vida. Dinheiro sempre desaparece rápido. Outros conseguem, mas eu não consigo. Depois de anos repetindo isso emocionalmente, surge uma identidade profundamente enraizada. O corpo começa a responder conforme essa programação repetida constantemente. Então a realidade passa a refletir exatamente aquilo que recebeu continuidade emocional. Neville ensinava que manifestação não depende apenas de desejo intenso pela mudança. Depende da capacidade de sustentar uma nova sensação sobre si mesmo. Por isso, algumas pessoas permanecem presas mesmo estudando espiritualidade durante anos. Elas continuam emocionalmente identificadas com a antiga versão da própria vida. Querem prosperidade, mas ainda se sentem ameaçadas pelo futuro diariamente. Querem abundância, mas continuam pensando como quem nasceu para perder tudo. E o campo interior responde muito mais à identidade do que às palavras faladas. Existe uma metáfora poderosa no funcionamento de um rádio antigo ligado incorretamente. A transmissão existe, mas o aparelho continua captando apenas ruído e interferência.
Neville comparava algo parecido ao funcionamento da consciência humana diante da vida. A abundância pode estar cheia de possibilidades ao redor daquela pessoa, mas o medo constante impede percepção clara das oportunidades disponíveis diariamente. Quando a frequência emocional muda, a visão também começa a mudar naturalmente. Então, caminhos antes ignorados passam a surgir de maneira quase inacreditável. Joe Dispenza costuma explicar que o cérebro reforça aquilo que recebe repetição emocional. Quanto mais alguém alimenta determinada sensação, mais natural ela se torna internamente. Por isso, Neville insistia tanto em ocupar emocionalmente o estado desejado, não como fuga da realidade física, mas como reorganização da identidade profunda. Primeiro muda a sensação dominante dentro da própria consciência humana. Depois o corpo reage diferente, as escolhas amadurecem e a postura muda. Então a realidade começa lentamente a acompanhar essa transformação interior verdadeira. Quantas oportunidades já foram destruídas antes mesmo da primeira tentativa acontecer? Quantos relacionamentos foram contaminados pela expectativa contínua de abandono e perda? Quantos sonhos morreram porque alguém se sentia pequeno diante da própria capacidade? O efeito ímã funciona o tempo inteiro, mesmo quando ninguém percebe conscientemente. A questão não é se a consciência está atraindo alguma experiência diariamente. A questão é qual identidade está conduzindo esse campo magnético interior agora. Porque toda manifestação nasce primeiro daquilo que alguém aceita sobre si mesmo. As lições que aprendi lendo as obras de Neville revelaram algo profundamente libertador. A realidade não precisa permanecer obedecendo antigas versões da identidade humana eternamente. Um novo conceito sobre si mesmo altera a direção emocional, percepção e comportamento. Como um ímã restaurando força depois de anos enfraquecido pela ferrugem acumulada, a consciência começa a emitir outra frequência diante da vida cotidiana. Então certas portas começam a permanecer abertas pela primeira vez em muitos anos. E tudo porque o campo interior deixou de funcionar na frequência da escassez. Existe um ponto em que o efeito ímã deixa de parecer apenas metáfora espiritual. A pessoa começa a perceber padrões repetitivos em praticamente toda a experiência vivida. Os mesmos medos aparecem em relacionamentos, dinheiro e oportunidades profissionais. A mesma sensação de insuficiência acompanha decisões importantes durante anos inteiros. Então surge uma pergunta difícil de ignorar depois de certo tempo. E se o campo interior estivesse organizando muito mais da realidade percebida do que a maioria das pessoas jamais imaginou durante toda a vida? Neville compreendeu algo que assusta profundamente o ego humano desde o começo. A consciência não reage apenas ao mundo físico observando acontecimentos externos. Ela participa ativamente da construção da experiência chamada realidade cotidiana. Isso significa que cada identidade sustentada produz determinada direção magnética. Uma mente dominada pelo medo continua puxando situações compatíveis com insegurança. Uma consciência alinhada com a abundância passa a reconhecer expansão mais facilmente. E o mundo parece diferente, porque o campo interior deixou de ser o mesmo. Existe uma metáfora poderosa no oceano durante tempestades extremamente violentas. Na superfície, as ondas parecem caóticas, agressivas e impossíveis de controlar. Mas nas profundezas existe estabilidade mesmo enquanto tudo se agita acima. Neville ensinava que a consciência humana também possui esse centro profundo. Quem vive apenas reagindo aos problemas permanece preso nas ondas externas constantemente. Quem aprende a sustentar novo estado interior desenvolve direção apesar das circunstâncias. Então, a realidade perde parte do poder de controlar emocionalmente aquela pessoa. Tom Campbell descreve a consciência como base fundamental da experiência humana percebida. Mesmo usando linguagem diferente, existe semelhança profunda com Neville Goddard. A realidade não seria apenas matéria sólida funcionando independentemente da mente.
Ela responderia continuamente ao observador e ao estado sustentado internamente. Isso muda completamente a forma de interpretar prosperidade, medo e manifestação consciente, porque deixa de existir separação absoluta entre identidade e experiência vivida. E talvez esse seja um dos entendimentos mais transformadores da existência humana. Quantas pessoas passaram décadas inteiras reforçando o magnetismo ligado à escassez emocional? Quantas acordaram diariamente esperando problemas antes mesmo do primeiro pensamento consciente? Quantas perderam oportunidades reais porque já se sentiam derrotadas antecipadamente? O efeito ímã não depende de intenção consciente para continuar funcionando diariamente. Ele responde principalmente ao estado repetido com maior intensidade emocional ao longo do tempo. Por isso, Neville insistia tanto na importância do eu sou interior, porque toda experiência começa obedecendo àquilo que alguém acredita profundamente ser. As lições que aprendi lendo as obras de Neville revelaram algo extremamente libertador. Nenhum estado emocional precisa permanecer permanente dentro da consciência humana. Mesmo identidades antigas podem perder força quando deixam de receber alimento diário. O medo enfraquece quando não ocupa mais o centro da atenção constantemente. A sensação de insuficiência perde espaço diante de uma nova percepção interior. Como um ímã sendo limpo depois de anos coberto por ferrugem espessa, a consciência recupera gradualmente a capacidade natural de atrair novas experiências. Talvez a abundância verdadeira nunca tenha começado no dinheiro propriamente dito. Talvez nasça primeiro da reconciliação entre identidade e merecimento interior. Quando alguém deixa de se sentir separado da própria capacidade de prosperar, algo muda profundamente na forma de caminhar, escolher e perceber a vida. A tensão diminui, a visão se amplia e novas direções começam a surgir. Então a realidade finalmente encontra espaço para refletir esse novo campo magnético. E poucas descobertas transformam tanto quanto compreender isso profundamente dentro de si. Neville ensinava uma prática simples para alterar o campo interior conscientemente. Ela não dependia de longos rituais nem de esforço mental exagerado diariamente. Tudo começava nos minutos mais tranquilos antes do corpo pegar no sono. Nesse momento, a mente fica menos presa às tensões acumuladas do dia. Então, a pessoa escolhia uma cena curta representando a vida já transformada. Não como alguém esperando um milagre distante acontecer algum dia no futuro, mas como quem já entrou emocionalmente na realidade desejada dentro de si. Quem desejava prosperidade não focava apenas em dinheiro aparecendo rapidamente. Neville insistia mais na sensação produzida pela abundância verdadeira internamente. O alívio de não viver mais dominado pelo medo constante das perdas, a tranquilidade de olhar para o futuro sem ansiedade sufocando os pensamentos, a leveza de sentir estabilidade diante das responsabilidades da própria vida. Porque o efeito ímã responde muito mais ao estado emocional sustentado do que às palavras repetidas mecanicamente durante alguns minutos sem convicção verdadeira. Existe uma diferença profunda entre imaginar algo e ocupar emocionalmente aquela experiência. Muita gente visualiza a prosperidade enquanto continua sentindo tensão e insuficiência internas. Isso cria sinais opostos dentro da própria consciência repetidamente ao longo dos dias. Neville explicava que manifestação acontece quando imaginação e sentimento caminham juntos. Como um ímã finalmente alinhado com sua força natural de atração, a mente começa a emitir coerência entre identidade, emoção e direção interior. Então, certas mudanças começam a acontecer quase de maneira inevitável com o tempo. Quantas pessoas passaram anos inteiros imaginando fracassos sem perceber esse hábito? Quantas alimentaram cenários de perda tantas vezes que aquilo virou identidade emocional? Quantas acordaram diariamente esperando problemas antes mesmo de viver o próprio dia? O efeito ímã sempre esteve funcionando dentro da consciência humana continuamente.
A diferença é que poucos escolhem conscientemente aquilo que fortalecem emocionalmente. Depois chamam os resultados de azar, destino ou falta de oportunidades na vida. Mas o campo interior já vinha apontando naquela direção havia muito tempo. As lições que aprendi lendo as obras de Neville transformaram completamente essa percepção. Ele dizia que ninguém precisa lutar desesperadamente para merecer a abundância verdadeira. A transformação começa quando a mente abandona a identificação constante com a escassez. Pouco a pouco, a sensação de insuficiência deixa de ocupar espaço central. Então, o corpo relaxa, as decisões amadurecem e novos caminhos começam a surgir. Como ferro atraído naturalmente por uma força magnética restaurada novamente, a realidade passa a responder diferente quando a consciência muda profundamente primeiro. Talvez por isso, algumas pessoas mudem tanto depois de uma única compreensão profunda. Elas percebem que passaram anos usando o próprio campo interior contra si mesmas. Desejavam prosperidade enquanto alimentavam medo continuamente dentro da própria mente. Queriam abundância carregando sensação permanente de rejeição e incapacidade emocional. Quando finalmente entendem isso, uma nova relação consigo mesmas começa a nascer. O antigo magnetismo ligado à escassez perde força gradualmente dentro da consciência. Então a vida começa a refletir caminhos antes considerados impossíveis de alcançar. No fundo, o maior segredo do efeito ímã talvez nunca tenha sido atrair riqueza. Neville tentava mostrar algo ainda mais profundo através dos próprios ensinamentos espirituais. A consciência humana se transforma completamente quando muda o conceito sobre si mesma. Uma pessoa deixa de caminhar pela vida sentindo medo de existir constantemente. Passa a perceber que prosperidade não nasce primeiro no mundo físico exterior. Ela começa no instante em que o eu sou abandona antigas definições de limitação. E talvez a verdadeira abundância sempre tenha sido lembrar da força esquecida dentro da própria consciência.